Elon sentou-se no cais com sua vara de pescar. E aí é bom a galera já imaginar a cena, né? Está lá o camarada com a vara de pescar, quando de repente ele sentiu que a vara estava sendo puxada para baixo, e lá vai o camarada, não é? Fazer aquele movimento lá de puxar a linha. Ele puxou sua presa, fazendo-a subir a uma velocidade constante de 0,1 metro por segundo. Opa, para por aí e já anota, isso é taxa. Resta a gente saber se é o valor de A ou é o valor de B. Veja, como que eu sei, professor, se não é, a função é y igual a vezes x mais b? Essa é o padrão, é a forma da nossa função afim. Tá certo? Ô, professor, essa taxa daqui, ela é uma taxa que se refere ao quê? 0,1 metro por segundo. Veja, isso daqui é taxa, não é de crescimento ou de decrescimento. Então não pode ser B, tem que ser o A. Ah, o professor, por quê? Porque observe, não é? A taxa, quando ela é uma taxa fixa, por exemplo, olha, a sua barba tinha 8 milímetros de comprimento. Isso é uma taxa fixa. Não é uma taxa que depende aí de uma multiplicação como a taxa que é o coeficiente angular. Essa daqui cresceu a cada semana 2 milímetros. 2 milímetros. Essa daqui não. Ela, 8 milímetros, permaneceu 8 milímetros. É uma taxa constante, uma taxa fixa, melhor dizendo. Essa daqui não, 0,1 metro por segundo. Ah, então eu chego aqui e já digo, olha, o nosso coeficiente angular, pessoal, é de 0,1 metro por segundo. Tá certo? Eu posso até colocar aqui, metro por segundo, bem miudinho. Ah, beleza. Então tá. Aí a questão continua assim. Quando a presa alcançou a superfície da água, olha a ideia, o que o camarada pescou estava debaixo d'água, assim, e ele foi puxando, e aquilo foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aí vem uma parte engraçada dessa questão, porque diz assim, ó, quando a presa alcançou a superfície da água após 35 segundos, Elon viu que era apenas um sapato velho. Por um lado é bom, porque senão ele teria machucado algum peixinho, né? E eu sou daqueles camaradas, pessoal, que não gosta de maltratar animal de jeito nenhum. Tanto é que nem animal eu como. Professor, e o senhor come o quê? Cara, eu como tudo, menos os animais, os derivados animais. Entende? Só um comentário para a galera pensar, eita, pega o professor de matemática, ele é cheio de filosofias. Na verdade, são filosofias que deixam a gente mais saudável. É uma, por exemplo, a galera quando me vê, acha que eu sou um garotão aí com 20, 30 anos, mas eu já tenho 40 anos. Então, isso tudo é o quê? Exercício físico, alimentação adequada, sem prejudicar os animais, além, é claro, de buscar a Deus e procurar obedecer aos mandamentos dele. Tá certo, pessoal? Então tá, fechando aqui o parêntese, o cara não pescou um peixe, pescou um sapato velho. Tá, ô professor, e daí? O que é que a questão pede? Vamos ver agora. Faça o gráfico entre a altitude do sapato, vai sacando. O sapato estava debaixo da superfície da água, estava dentro da água. Aí o anzol se enganchou lá no cadastro do sapato, né? E o cara achou que era um peixe, ele começou a puxar. Daqui a pouco, depois de 35 segundos, o sapato que estava lá embaixo, ele vem para a superfície da água, que é quando o cara visualiza e percebe que não era um peixe. Perceba que essa reta, ela vai, não é refletir esse enunciado, esse comportamento do sapato. À medida que o tempo vai passando, que os segundos vão passando, a altitude do sapato vai chegando, vai se aproximando de zero. Aí depois ele tira da água, ou seja, vai começar a ser positiva essa altitude. Ah, professor, é muito detalhe, né? É verdade. É por isso que a gente está aqui para ajudar vocês. A questão pede, faça o gráfico entre a altitude do sapato em metros em relação à superfície da água e o tempo em segundos. Opa! A gente já sabe, pessoal,
que a taxa de velocidade, não é? A velocidade desse sapato dentro d'água, sendo puxado ali pelo Elon, é de 0,1 metro por segundo. Tá certo? A gente também sabe do seguinte, o cara levou 35 segundos para chegar aqui, ó, na altura zero. E aí eu já vou começar a explicação e quero que vocês olhem para esse plano cartesiano daqui, tá? Porque esse é o que aparece na Khan Academy e vocês têm que chegar nesse daqui. Ô, professor, por que o senhor colocou esse ponto aqui no 35? Percebe? A questão diz que quando 35 segundos depois, a altura do sapato era zero, ou seja, ele veio lá de baixo, foi subindo. 35 segundos depois, a altura dele, a altitude era zero. Então, deixa eu montar a nossa tabelinha, cara. A tabelinha, ela sempre nos ajuda, né? Vamos colocar, então, T de tempo e A de altitude. Ah, beleza. Então, tá. Quando o tempo é 35 segundos, o sapato, ele atinge a altitude zero. Tá ok. Agora, pessoal, a gente pode começar a pensar no seguinte, ô professor, e como é que eu vou descobrir o coeficiente B? Como é que eu sei aqui onde essa reta toca o eixo Y? Em outras palavras, quando o tempo é zero, ou seja, quando o camarada colocou, quando o camarada fisgou o sapato, tá certo? O sapato estava a que profundidade? Ou seja, aqui é a altitude negativa. Aqui, a altura abaixo da água. Como que a gente descobre isso daqui? Dá uma olhada para cá. Perceba o seguinte, pessoal. Do jeito que eu coloquei aqui a reta, ó, quando o sapato, não é? Ele foi puxado 25 segundos. Olha só. Ele estava a uma altura negativa de 1 metro. Quando ele, 15 segundos depois de ele começar a puxar o sapato, ele estava aqui, ó, a uma altura de 2 metros. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai perceber que esse camarada, ó, eu vou colocar aqui esses valores, 25 segundos, o camarada estava aqui a menos 25 segundos, o camarada estava onde? A menos 1, né? Isso. Vou colocar menos 1 pelo fato, não é, de você estar com uma altura, uma profundidade, ou seja, uma altura abaixo da superfície da água, tá certo? E aí, ó, quando o camarada estava aqui, ó, a 15, tá certo? A menos 2 metros. E aí você vai perceber o seguinte, quando o camarada estava com 5 segundos aqui, ó, ele estava 5 segundos, ele estava a uma altura de menos 3 metros, a uma profundidade, no caso. Aí a gente chega à conclusão, quando ele estava, então, a uma altura de 3,5, 3 metros e meio, então o anzol, não é, havia começado o processo de puxar o sapato. Em outras palavras, observe, a gente pode usar essa taxa, não é, em favor do que a gente quer, não é, sendo que eu fui um pouco mais rápido para que a tabela ela fique mais fácil de ser compreendida. Se é 0,1 metro por segundo, então a gente vai subtraindo aqui 0,1, né? No caso eu já subtraí 10 vezes 0,1, que é 1, e aí aqui eu andei 10, tá certo? E por aí vai. De modo que a função, né? se a questão pedisse para a gente, a função seria essa daqui, ó. Observe que a questão não pede, eu só estou entregando para vocês para acostumá-los a perceber o seguinte, com a fórmula em mãos, fica mais fácil você encontrar a reta. Então, o que é que eu faço? O que é que eu entrego para a minha galera? Eu entrego a tabela, eu entrego a fórmula, porque ó, agora a gente já sabe. Y vai ser igual a 0,1, não é? 0,1
T menos os 3,5. Professor, por que esse menos 3,5? Porque, observe, a cada tempo que o sapato vai subindo, né, a altura a profundidade ela vai diminuindo e a profundidade vai chegando perto do zero. Em outras palavras também, quando o tempo é zero, a profundidade ou a altitude é negativa. A profundidade é de 3,5, ou seja, a altitude é de menos 3,5 metros. De modo que, lá na Khan Academy, esta reta, para responder esta questão, ela precisa estar nessa posição. 35 segundos, a altura do sapato é zero. 0 segundo, a altura ou a profundidade do sapato é de 3,5 metros.